Fala, galera, beleza? Mais um voo da temporada 3 decolando. E hoje, galera, a gente vai voltar para um tema que faz o maior barulho quando a gente fala dele, que é dublagem. Mas antes da gente entrar no assunto e apresentar a nossa convidada, eu vou falar aquele meu discurso, galera, do canal. Galera, o canal Ponte Aérea é um canal de cultura independente. A gente já está na terceira temporada, mais de 80 programas no ar, entre vídeos e podcasts. A gente não tem apoio, a gente não tem patrocínio, a gente não tem nada. A gente precisa que vocês curtam, compartilhem, comentem e principalmente se inscrevam, galera. Se inscreve, porque o algoritmo enxerga isso e dá relevância ao nosso conteúdo. Beleza? E ó, coisa nova, se vocês quiserem ser um apoiador, entre em contato com a gente, ou então olha lá nas redes que a gente explica como é que pode ser um apoiador do canal. E se tem alguma empresa olhando a gente aqui, curtindo o conteúdo, manda mensagem que a gente troca uma ideia e associa a tua marca ao canal. Beleza? Vamos ao que interessa, vamos falar de dublagem. Galera, antes de apresentar a nossa dubladora, vamos dar aquele pulinho lá na terra do MC Prof, São Bernardo, e falar com ele. Fala aí, Paulo Eduardo. Eu pensei que alguém ia me dublar, não é dublagem o negócio? Bora voar, Serginho. São Bernardo, é nóis. Oh, eu achando que o teu áudio estava ruim. Bom, galera, vamos ao que interessa. Vamos voar. Então é o seguinte, galera. A nossa convidada de hoje, lembrando que o tema de dublagem já não é novidade aqui no canal. A gente já recebeu Luiz Feyer Mota e a gente já recebeu a Mônica Rossi. E hoje a gente está trazendo mais uma pessoa da mesma safra, que é assim uma das vozes mais sinistras do mercado. E a gente tem um monte de curiosidade para tirar com ela. Para vocês terem ideia, ela começou aos 12 anos de idade como atriz mirim, fazendo a novela Veja a Lua no Céu, da Globo. E depois, por incrível que pareça, aos 13 anos, ela foi convidada para fazer dublagem de uma série chamada Família, que rolou lá na Rede Record. Mas depois a gente vai falar mais. Record não, desculpa, Bandeirantes. Bandeirantes. Eu tinha que dar um erro, senão não tem graça. Eu descobri uma outra coisa, quer dizer, se eu passar o currículo dela, a gente vai ficar falando do currículo dela até amanhã, mas eu vou falar só de algumas coisinhas rápidas que são coisas que eu particularmente sou fã demais. Um é que ela dublou uma atriz que eu sou apaixonado, que é a Jennifer Connelly. Para quem não está ligando o nome à pessoa, ela fez o Hulk. É a morena do Hulk, aquela bonitona. A Miriam também, já falei o nome dela, dublou a Charlene da Família Dinossauro. Que quem não conhece a Família Dinossauro, vocês não sabem o que vocês estão perdendo na vida. A Vaca e o Frango, galera, é uma série de animação que eu particularmente nunca perdi nenhuma. Ela é a vozinha da vaca. Ela também trabalhou na Era do Gelo fazendo a Ethel. Ela fez a Fuga das Galinhas, a Ginger da Fuga das Galinhas, que eu sei que ela é apaixonada por esse personagem. Fez Monstros S.A. e ela fez um filme, um longa de animação, que foi na época, eu sei porque eu já era do meio de animação, que assim quebrou tudo na época, na década de 80, que foi Heavy Metal. Ela trabalhou nesse filme também, pelo menos eu levantei isso. Agora, antes da gente botar ela para falar sobre a carreira dela, a vida dela, e a gente começar a bater o papo, eu vou levantar uma bola que eu descobri. Ela é aquariana. Eu não entendo nada de signos, tá? Mas ela é aquariana e ela nasceu um dia depois de mim. A gente só tem 3 anos de diferença, mas eu não vou falar a idade dela. E deve ser por isso que ela tem essa inconstância criativa, que ela é ensandecida, porque se vocês verem o currículo dela, vocês vão pirar. E vamos bater um papo com ela. Miriam Fischer, super obrigado por você estar com a gente. Ai, obrigada. Eu que agradeço o convite. E vamos te conhecer um pouco e trocar um papo sobre dublagem. E antes de eu passar para o Paulo Eduardo, eu ainda quero saber se a voz dela é considerada irritante. Ah, Viu? olha, vocês fizeram mesmo dever de casa, hein? Não sabe dar missa um terço, mulher. Você quer a resposta agora, Serginho? Deixa quieto. Deixa quieto.
Deixa que daqui a pouco ela vai falar sobre isso, com certeza. Então vamos lá. Ô Miri, você percebeu que eu aqui nesse canal, eu sou apenas uma pessoa normal, né? Sou um professor universitário que caiu aqui de paraquedas. E professor faz o quê? Dá prova. A gente adora dar prova, né? E os meus alunos, eu tenho feito isso com todos os nossos convidados, né? E os meus alunos dizem que a gente faz pegadinha na hora da pergunta da prova. Ai, meu Deus do céu, que Eu tenho medo. provado, não precisa ter medo. Eu tenho provado todos os programas que não tem pegadinha. Eu pego aqui assunto aleatório do mundo do convidado, faço pergunta de múltipla escolha. Coisa aleatória do seu mundo. Por exemplo, nós vamos falar de dublagem. Mas vou te dar alternativa, não vou pedir para você dissertar sobre. Mas antes de fazer isso, tem aqui umas perguntinhas fáceis. Eu queria saber, o Serginho falou que você começou na Globo como atriz, eu queria saber se está resolvido aquele problema que você teve com uma atriz da Globo, lá uma Global, que rolava um ódio assim entre vocês. Eu queria saber se vocês estão de bem. Como é que era o nome dela, gente? Ah, peraí, eu tenho uma foto dela, ó. Araci Balabanian. Ah, que fofa! E eu levei um susto, ódio, como assim? Deixa eu explicar. É Deixa eu até porque eu mostrar uma fazia. foto antes, Miriam, ó. Ah, Essa aqui é você, né? oh, não, essa é a Gisela Rocha, Ah, você é a sou mais alta, tá certo. a mais altíssima, pois é. Eu sempre fui baixinha. Mas olha só, é o seguinte: eu fazia uma novela chamada Locomotivas e era filha do Valmor Chagas, né? O Fábio, que era o personagem dele. E o Fábio era viúvo e ele se apaixona pela personagem da Araci Balabanian, que era a Milena. E aí a Lia, que era a minha personagem, não aceita de jeito nenhum a Milena. Aí conhece a irmã da Milena, que era a Lucélia Santos, e aí gosta da Lucélia, deixa o pai namorar a Fernanda, que era a Lucélia, mas não deixa namorar a Milena, que era a Araci Balabanian, detesta ela. E a Araci uma fofa, né, gente? É. Ai, Fala que sério. sacanagem, né, Serginho? Pô, essas pulguinhas na cabeça dela, mas quem é a atriz da Globo que eu tive problema? Eu Era na fiquei novela. nervosa. Era na novela, gente, calma. Bom, Miri, então, como eu te Hum, disse agora, perguntinhas do prof sobre dublagem. Você é diretora de ok, dublagem, sei que sim. você é exigente pra caramba, que você gosta do. Não tem essa de foi, negócio é Uhum, sério. Então, vou uhum. mostrar para você aqui alguns, né, personagens que foram dublados para você me dizer qual, na sua opinião, foi melhor na dublagem. Quero nem saber, eu boto assim na Ai, sinuca meu de bico Deus. mesmo. Primeiro personagem, a Jane do Tarzan. Oh, essa aí é Ou, super meu calma, a coração. Jane do Ah, Tarzan ou a Valerie de Barrados no Baile? oh. Olha só, a Valerie significou muito para mim, porque eu acho que foi a primeira vilã que eu dublei. Eu só dublava mocinha, que as pessoas falavam: ah, você tem uma voz muito doce, mesmo quando você briga, a tua voz fica doce, né? Então eu não dublava muito vilã. E a Valerie era uma vilã, né? E assim, e Barrados no Baile era tudo de bom, né? Super na moda na época. E quando a Valerie entrou e me chamaram para dublar, eu fiquei super feliz, né? E foi uma série bem longa, foi ótimo, foi maravilhoso. E a Jane já foi uma outra etapa que eu sempre quis fazer alguma coisa significativa da Disney e tal. E aí rolou a Jane, que não é princesa, mas que era um personagem extremamente rico, cheio de nuances, muito engraçada. E foi uma loucura dublar, foi difícil, né? Me empenhei realmente muito em uma direção maravilhosa do Garcia Júnior. E aí acho que a gente chegou lá, sabe? Foi muito bom, muito significativo. Mas não respondeu, ficou em cima do muro. Beleza. Segunda pergunta, então, para Drew Barrymore. Qual dublagem é melhor? Da própria Drew Barrymore ou da Angelina Jolie?
Eu, eu gosto mais de dublar a Drew Barrymore. Eu me identifico mais. ah, ela tem uma coisa jogadinha igual a Meg Ryan também, uma A gagueira. gaguejadinha, uma coisa assim que eu curto tentar alcançar, sabe? Assim, ela é muito boa, muito versátil também. A Angelina Jolie é maravilhosa, porque eu já dublei coisas completamente diferentes uma da outra. Mas tem aquele padrão, né? Que eu acho que até os papéis oferecidos seguem, né? Aquele padrão, tal. Eu adoro quando ela é gente normal, que aí eu posso desafinar a voz, fazer normal e tal. Mas ela é incrível, né? Não dá para dizer que não gosto. Eu gosto de dublar ela também, né? Mas Uma, ela, ga- ela me desafia. uma Ela me gagueja e a outra desafia. desafina, Serginho. Você viu, né? Hollywood Não, é. mas aí que tá. A Angelina não desafina, porque ela tem cara de voz, né? De voz sexy, de voz assim. Então, quando eu posso escapar disso, desse lugar comum, eu escapo. Tudo Hum, que eu faço também, assim, porque eu acho que, assim, quando você está vendo uma novela, você fica reparando como é a voz do ator. Eu acho que as pessoas reparam o todo, né? Não, é óbvio que a gente vai dar atenção à voz, porque é o que a gente está fazendo, mas então eu acho que a voz tem que complementar, mas não dominar, entende? Então, assim, quando a pessoa faz a voz, aí ela quer que a voz domine, e não é o objetivo, tá? Não sei se eu vou conseguir expressar exatamente, né, o que eu penso, mas eu acho que quando você complementa, não tem necessidade de você fazer o estereótipo. A sexy, o vilão, isso era bom no rádio, tá? Porque você não tinha imagem, então você precisava de uma voz estereotipada mesmo, para mostrar que aquela era a mocinha, ou aquele era o vilão, sabe? Uma coisa assim, né? O galã, tal. Era tudo pela voz. Como você tem corpo, você tem que complementar e não fazer com que a sua voz sobressaia. Esse esforço, para mim, é over, entendeu? Assim, quando você se esforça para ser o principal dali, é over. Você tem que só complementar, só contribuir. vou te ajudar com uma frase que eu ouvi de uma dubladora aí. Uma Ah. dubladora que dubla, entre outras atrizes, ela dubla a Drew Barrymore também. Não Ah, duble com a garganta, duble com o coração. isso aí. Isso eu falei para as minhas filhas quando elas eram pequenas e estavam Sério, dublando. Eu falei, não pode sério. dublar com a garganta, tem que dublar com o coração. E eu sei disso. Para a gente fechar, Miriam, porque também, Serginho, você viu, né? Muretou de novo. Mas vamos lá. Para a gente fechar, então, porque o Serginho tem coisa interessante para falar. Jodie Foster Ah, em Nell hum. ou essa outra atriz aqui, ó. Quem era Ah, essa? peraí, é foto errada, ó. Chris McNichol em Ah, Family. meu Deus, aí é covardia, né? Quer que eu É o que eu faço, escolha? né? Que Claro, é o que eu isso? Isso é uma faço. covardia. Olha, Mas a você Chrissy percebe, Mac... Miriam? Você percebe como os meus alunos não têm razão? É tudo assim aleatório. Aham, nada planejado para acabar Não precisa com o responder, não, que eu sei que é testado. sacanagem. Gente, olha, a Chris McNichols na família, além dela ser maravilhosa, uma atriz incrível, ela tinha tudo a ver com a minha idade, né, na época. Ela passava conflitos que eu passava, né? Então, eu me identificava muito com ela, com aquela personagem, e ela era incrível. E a Jodie Foster em Nell, nossa, foi um desafio tremendo, porque naquela época, hoje em dia a gente dubla o lançamento, lança em todos os países, dublado e tal, simultaneamente.
Então, a gente não vai ao cinema ver o que a gente vai dublar mais tarde. A gente já vai lançar tudo junto. Antigamente, não. O filme ia para o cinema, aí depois passava um tempo ia para a locadora, aí passava um tempo ia para a TV, né? Aí que ia para a TV e a gente ia dublar. Então, às vezes, eu lembro, né? Aí o pessoal falou, Miriam, vai assistir. É indublável. Indublável. Eu não sei como é que vai ser para dublar isso. Indublável. E eu fiquei morrendo de medo, não fui ao cinema. Falei, não quero ver, não. De repente nem vai ser dublado, porque eu vou me preocupar, né? E aí um dia chegou para dublar. E aí eu pedi para o diretor, ele me emprestou o script e a fita cassete, na época, eu levei para casa e assisti para me habituar com a linguagem da tradutora, porque era tipo um dialeto. Ela não falava minha querida, ela falava minha que ia, porque ela aprendeu a falar com a mãe que tinha paralisia facial e falava torto, então tudo dela era torto. E eu me preocupei muito porque era um limiarzinho. Ela não tinha problemas mentais, ela tinha uma coisa na fala, né? Então, quando você fala assim, já parece que é uma outra. Enfim, eu fiquei muito preocupada. Era um limitezinho, né? E eu assisti uma vez só, para não ficar desgastando e nem ficar enlouquecida. E aí a dublagem fluiu muito bem, muito legal, quase naturalmente, né? E eu me acalmei, porque o indublável foi dublável. E aí ela escolheu quem, Serginho? É, sacanagem, As duas, sacanagem, empate. sacanagem. Não, empatou, empatou, empatou. Se quiser ir para pênalti, a gente pensa. Vai daí, Serginho. Não, na real, eu vou voltar com a Miriam lá para o início. Você começou também em Herbert Richards, não? Sim, na verdade eu comecei na Peri Filmes. Eu lembro. A Peri Filmes, eu comecei em 77 na Peri Filmes, aí em 78 veio a greve, e aí quando acabou a greve que eu voltei, já não existia mais a Peri Filmes. Aí eu fui dublar essa série na Telecine, fui Nossa. contratada há bastante tempo da Telecine, não Telecine emissora, né? Aham. TV. Telecine empresa de dublagem. E aí, depois, eu acho que depois de tipo 80, 1980, eu fui para Herbert. Aí fiquei, A fiquei Herbert muito é tempo. escola, né? Não tem. Todo mundo passou por lá, né? É. E E o, vi muita gente chegar lá, né? Assim, chegando, muita gente. Porque aí as coisas mudaram, porque era um ambiente muito fechado, muito difícil de entrar. E aí depois abriu bastante. então, mas Aí muita gente chegou. uma coisa que, tipo, eu vejo que as pessoas têm muita curiosidade, né? Tipo, como é que você. Que, tipo, você começou como atriz mirim, beleza, aí pintou essa oportunidade que na época era raro, né? Uma criança fazer dublagem, É, né? Não rolava isso. praticamente. Tanto que eu fiz um longa de animação para Xuxa em 2004, se eu não me engano. E quem dublou, eu achei até que era uma criança, e não era uma. Na verdade, foi uma adulta que fazia a voz da Xuxa, na época eu me esqueci o nome dela, não tenho a menor chance de eu me lembrar. Fazia a voz da Xuxinha, né, que era a personagem. Não era Mas Marisa? Marisa? pode Marisa ser, Leal? Miriam, pode ser. Minha memória Uhum. é tipo a tua, tá? E para nome, então, eu sou uma desgraça. Deselegante, Sérgio Schmidt. Mas ela falou, eu só estou falando porque ela falou. Mas eu tenho uma frase também que eu peguei de uma peça da Silvertoff, que é o seguinte: eu esqueço os nomes, mas em compensação, eu esqueço as caras. Já é alguma coisa. Essa é boa. Acho um nome barato. Mas, tipo, o que eu ouvi na época, eu até levantei isso para a Mônica aqui no papo com ela. Porque, tipo assim, eu ouvia, não, a gente não usa muito criança, porque a criança perde a voz, né? O tom da voz vai mudando, né? E aí a gente prefere não optar pelas crianças. Como é que foi essa quebra? Porque foi uma baita quebra. Você fazer uma série, né? Na verdade, assim, eles usavam pontualmente as crianças. Assim, Isso. tinha o Clube do Mickey, aí às vezes alguns longas de animação era com criança. Eu até fiz um teste para nunca tinha feito nada de dublagem ainda.
fiz com o Thelmo Avelar e ele falou: olha, eu gostei muito, eu vou te chamar para fazer algumas coisas, mas esse não dá porque você está com 13 anos e eu quero uma voz de 7. E você ainda não tem experiência para permanecer com a mesma. É para fazer uma coisa mais leve e Uhum. permanecer, né? Aí, mas ele super elogiou, fiquei super feliz. E ele realmente depois me chamou. Mas na semana seguinte, pintou esse teste para família, né? E eu passei. Aí eu comecei a dublar. Aí não era mais uma coisa pontual, era uma série que eu dublei. Eu tive muita sorte também, né? Uhum. Porque aí me desenvolvi ali e fui embora. Então, porque, tipo assim. Ah, fala, 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 fala. fala, fala. Tinha alguma resistência ainda dos diretores de pegar criança para dublar, porque na cabeça deles dava mais trabalho, né? Por exemplo, eu era super profissional, assim, nossa, super ligada, super focada. Eu dublava essa série com o Cláudio Cavalcante, que era meu colega de novela da Veja Lua no Céu, e ele era louco para eu começar a dublar, porque ele me levou uma vez na Rádio MEC para fazer um programa, uma novela lá, que uma participação de uma criança, ele me indicou e me levou, e ele falou, ele ficou super feliz, falou, você tem que dublar, não sei o quê. Então, quando eu passei nesse teste, ele não sabia, e eu também não sabia, mas a gente era irmão na série. Ele foi dublar o meu irmão. E aí era uma coisa maravilhosa, porque a gente tinha muita cena junto, e ele mudava o texto e eu mudava também, sabe, para acompanhar. E ele, ai meu Deus, quando eu mudei, eu me dei conta que eu ia atrapalhar você, mas você foi em cima. Então, eu tinha tanto incentivo de coisas bobas até, né, que eu fazia. E ele me dava um incentivo, uma importância. Nossa, não podia ter começado com uma pessoa melhor. E, assim, também com uma grande diretora, a Ângela Bonatti, que, nossa, super empenhada também. É um elenco maravilhoso, uma direção maravilhosa. Eu tive muita sorte nesse sentido, sabe? Agora, Realmente. como é que bateu em você essa coisa da dublagem? Porque, tipo, eu vou dublar, porque, pô, você tava com 12 anos, 13 anos. Como é que veio essa coisa, tipo assim, eu quero fazer isso, né? Porque é muito louco. Não, eu ouvia falar que algumas crianças dublavam, e eu Uhum. perguntava, como é que é? Ah, não, é difícil entrar, não, difícil. Ih, não. Minha mãe perguntava, né, para os pais das crianças que dublavam. Aí, olha, muito fechado, realmente era, né? Muito fechado, nem dá para tentar. Tá bom. Tava lá fazendo novela e ok, e comecei a fazer teatro também. E aí, de repente, pintou esse convite, porque a Ângela foi na Globo e a Guta me indicou, era a diretora de elenco, Uhum. me deu ou ela perguntou, porque me viu na novela, não sei mais, na verdade. Aí a Guta deu o meu telefone para a Ângela e ela me ligou para me chamar para fazer esse teste. Aí fui nervosíssima. Eu soube que você não cabia dentro da roupa. Falta de ar? Não era a roupa que estava apertada. Não, é porque eu tenho falta de ar, tá? Até hoje. Assim, quando eu era pequena, eu tinha uma falta de ar que eu queria subir pela parede para ver se lá em cima o ar era melhor para respirar, mais fácil. Aí eu tava com tanta falta de ar que eu achava que a roupa não estava apertada. Ai, nossa, eu me lembro tudo desse dia. Me lembro da Peri Filmes, onde eu fui fazer, da minha chegada com a minha mãe lá, da minha falta de ar, me lembro a roupa que eu tava, lembro tudo. Deixa eu fazer uma pergunta aí, Serginho. Queria voltar um Ah, pouquinho mais ainda, tá bom, mas porque deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei agora. Em julho, isso fez 45 anos Tá vendo? desse teste. Quero saber ah, se teve bolinho.
Quase a minha Eu idade, quase. não fiz, não fiz. Logo, logo eu Você que não completo. queria falar a minha idade, né? Então tá aí, 58. Logo, logo eu completo 45 também. Mas vamos É, lá. Ah, que bom. Deixa eu voltar só um pouquinho, Serginho, que a Miriam está contando a história, né? Mas ela já estava na Globo. Mas eu queria que ela falasse da importância de um vizinho dela, do Nanai, que foi ele que inscreveu Ah, você lá, né? isso. O Naná, ele já tinha me levado num programa, Sala de Visita do Celso Teixeira, e eu cantei lá e tal. E um tempo depois, quando eu tinha uns 9 anos, ele falou para minha mãe: me dá umas fotos da Mirinha aí, que eu vou inscrevê-la lá na Globo para ela fazer umas coisas lá. Aí minha mãe deu as minhas fotos lá, ele levou, me inscreveu, e, e aí começaram a me chamar para fazer figuração. Aí eu comecei a fazer. Aí às vezes tinha uma falhinha, às vezes tinha outra. Aí me chamaram para fazer teste. Aí meu primeiro teste eu não passei. E aí um tempo depois me chamaram para fazer o grito, que era a Teresa Raquel quando era pequena, que na história cada um tinha o seu grito, né? E quando voltava o tempo, aí aparecia eu lá gritando. E aí depois do grito, ainda estava até gravando o grito, pintou a Lua no Céu para eu fazer. Me lembro que eu tinha o cabelo comprido, cortaram o cabelo aqui. Ainda tinha uma cena do grito para fazer, botaram um aplique. E foi, foi incrível, foi incrível. Aí eu já estava no auge dos meus 12 anos, então eu fiquei, na verdade, 3 anos fazendo figuração e depois aconteceu. Ô, Miriam, você sabe que, não sei se isso tem a ver com o fato de eu ser professor, o meu pai falava assim pra gente, desde pequeno, né? Vocês precisam ler, porque quem lê escreve melhor, quem lê fala melhor. E ele tinha uma frase que era assim: leia nem que for bula de remédio. Eu queria saber se você ainda lê bula de remédio interpretando. Cara, olha, vocês fizeram muito bem essa lição de casa, não é possível. E eu tenho que tomar cuidado com tudo que eu falo, né? Porque eu vou pensar assim, As boas ainda não chegaram. o Paulo está vendo, o Sérgio está vendo, cuidado. As boas ainda Bom, não chegaram, Miriam. ai Calma. meu Deus, que medo. Eu, é porque eu falo assim, isso em relação a voice over, né? Que as pessoas criticam pra caramba, inclusive até tinha uma atriz uma vez falando mal da gente lá no Jô Soares, uma época. Eu tive vontade de falar com ela: olha, querida, você não sabe do que você está falando, porque a gente também não gosta de fazer dessa forma. Mas o que que acontece em geral com voice-over? É, é, eles aproveitam todos a trilha, né? De muitas vezes o ME, música e efeitos, vem separado. E às vezes não vem, às vezes não tem. Isso. Então você faz o voice-over, ou então uma opção mesmo do cliente de fazer isso, porque acha que tem mais a ver, ter o inglês, mostrar que é depoimento, que é isso. E aí a gente tem que fazer. E no início falava assim, não, tem que fazer sem emoção, sabe? Aí eu falei assim, como é que eu vou fazer uma coisa sem emoção? Se até bula de remédio eu leio interpretando, gente. Como é que eu vou fazer sem interpretação, sem nada? Que, se eu vou lá, posologia, use 3 vezes ao dia. Eu não consigo falar, use 3 vezes ao dia. Não, não dá, eu tenho que ressaltar alguma palavra, eu tenho que fazer de alguma forma, dar alguma nuance. Então, para mim, era muito difícil fazer voice-over. Muito difícil. Então, daí que veio isso, né? Eu não consigo ler bula de remédio sem interpretar. Como é que eu vou interpretar, não interpretar um voice-over, né? E assim, eu fiquei meio chateada com essa atriz falando, ai, dá vontade de trucidar os dubladores, ela falou, né? Porque a mulher tá lá, ai, socorro! E o dublador tá, socorro, alguém me ajude. Cara, vamos falar sério, que é esquisito mesmo, Ah, mas não é uma opção nossa, entendeu? Então, hoje em dia, eu acho que o voice-over também mudou. A gente já está podendo, né, fazer mais, com mais interação e tal. Mas era uma coisa
horrível mesmo para Mas, fazer. ô Para Serginho, fazer. eu acho que a Miriam já era transgressora desde muito tempo. Você quer ver? Ela fez um Ai, programa chamado Tá na Hora de Dormir. Ela narrava histórias oh, infantis. Conta isso. o que o Charles Miara falava das suas interpretações. O Charles falava assim: Miriam, tem que narrar, mas, assim, porque isso aí é para fazer a criança dormir. Do jeito que você narra, você acorda as crianças. E o Charles, ele tinha uma narração linda, que era uma vez um príncipe que um dia foi lá no castelo. Né, isso aí embala a criança. E se eu narrasse, ele era assim: era uma vez um príncipe que foi lá no castelo, e aí, não sei. Ai, Miriam, se você acorda. E eu não conseguia fazer, eu tinha que fazer com emoção, né. Não que ele não tivesse, mas ele era sereno. Realmente, se eu tivesse que escolher agora uma narração para dormir, seria a dele, que Ah, eu ia embalar naquela voz gostosa e tal, porque a minha era muito agitada. é. Não, Mas nessa época você não tinha filho, né? Por isso. É, ele tinha, né, Pois então é. ele já já tinha a receita do bolo laboratório em casa, né? exatamente. Ô, Mas Serginho, antes de passar para você, deixa eu só fazer um agradecimento, igual eu fiz para o Frejá, para ah, ela. Miriam, que bom que você largou a faculdade de psicologia. Foi a melhor coisa que você Ah, fez. olha, eu vou te falar uma coisa, eu acho que se não tivesse rolado a dublagem na minha vida, talvez eu tivesse tido tempo mesmo para fazer a faculdade de psicologia, mas eu acho que eu seria feliz da mesma forma, porque às vezes eu fico: "Ai, eu queria tanto ter, devia ter terminado, devia ter feito", porque eu amo psicologia. Mas, eu acho que eu teria sido feliz. Eu acho que, na verdade, essa coisa de, muita gente fala: "Ah, sou frustrado porque não fiz isso", né. Eu acho que você pode se realizar em qualquer coisa, desde que você se dedique. E, na verdade, eu larguei porque eu não estava conseguindo me dedicar. Trabalhava muito já em dublagem e não tinha tempo para me dedicar realmente, né. Mas eu sempre falo para as pessoas que elas podem seguir o sonho com o pé no chão. Acho que eu fiz isso. Eu fui até um determinado ponto, né, estudei, que é importante, até, para minha vida profissional, e para minha vida pessoal, foi muito importante estudar, né, e até para direção, né, tem cultura geral, português legal, e enfim, né, eu acho que são os requisitos básicos, né. E aí, para essa profissão, né, para você dirigir, para você dominar, para você ter segurança. E aí, de repente, eu fui até um certo ponto da psicologia. Ali eu tive que optar. É porque muita gente larga tudo para correr atrás do sonho de dublar. Eu sempre falo para as pessoas nos eventos, assim, quando eu tenho oportunidade: "Segue, segue", porque a dublagem é uma coisa que demora para você se firmar, para você, conseguir viver dela. Então, segue o pezinho no chão e o sonho. Vai lá, um pé de cada e tal, até que vai chegar uma hora que ou você vai optar pelo sonho, ou você que o sonho virou pé no chão, ou você vai optar pelo outro lado. Mas se dê opções, né, porque sonhar é maravilhoso e tal, mas às vezes nem sempre é possível. E você pode se realizar em várias coisas. Não precisa ficar frustrado porque não, né, até porque você pode fazer como hobby, né, na brincadeira, tem tanta gente aí que brinca com isso, né. Então, não necessariamente, vai aparecer na TV, mas não tem karaokê, a gente se realiza cantando, tem tanta coisa que a gente, né, pode brincar, pode fazer e ter o pé no chão, porque hoje em dia a vida está muito complicada, né. Então, assim, o filho da minha amiga me ligou que ele queria largar o último ano de jornalismo, porque ele queria ser dublador. Eu falei para ele: "Olha só, você vai poder ser dublador, se esse for o seu caminho, mas termina o seu último ano de jornalismo, pelo amor de Deus. último, Termina, termina, porque aí você, falta tão pouquinho, você gosta?". "Não, eu gosto". Eu falei: "Então, se você odiasse jornalismo, eu ia falar: 'Não, realmente, parte para outra', mas se você gosta,
Não, mas é porque eu queria me dedicar inteiramente. Não precisa. Se dedica pela metade no início. Depois você vai. E ele fez isso. Ele terminou lá o jornalismo dele, graças a Deus. Pois é, porque você, na realidade, hoje você tem tanta ferramenta, porque lá atrás, eu sei porque a gente é da mesma geração, praticamente, então, lá atrás era muito complicado você, tipo, não tem essa coisa que você tem hoje de rede social, que você pode brincar de dublador. Você pode começar um laboratório, você pode aparecer curso online que você começa a fazer exercício, sei lá, eu tô aqui, mas tipo, antes você tinha que tentar entrar no meio. Para entrar no meio, você tinha que conhecer alguém. Mesmo conhecendo alguém, não necessariamente você conseguiria entrar. Então, era bem mais difícil. Eu acho que era mais difícil mesmo. Eu tenho Porque hoje em dia certeza. você tem cursos, também não é fácil. Hoje em dia, olha só, o que é difícil. Antigamente, se você conseguisse uma brechinha para assistir, Ah, você podia assistir. Eu várias vezes no meu estúdio deixei muita gente assistindo, né? Assim, eu estava dirigindo, a pessoa ficava assistindo, às vezes tinha uma chance, dava oportunidade de fazer um teste e tal. Hoje em dia não existe mais isso, porque tem a tal da confidencialidade, nenhum cliente quer ninguém dentro do estúdio assistindo, porque você assina um contrato de confidencialidade. Então ficou mais complicado, né? As coisas ficaram mais complicadas para você assistir, para você conseguir um teste, mas não é impossível, né? Mas agora existem os cursos. Você vai lá e faz um curso, exatamente. né? Antigamente não. Eu nem fiz curso, eu entrei, o meu curso foi teste. Ah, E Foi hoje não, cada um né? dubla do seu estúdio de casa, né? Eu dublo de casa. A maior parte dos trabalhos hoje em dia, tô fazendo de casa. É muito bom, é, eu, muito eu, bom. mas eu acho que essa coisa da confidencialidade é um pouco do que esbarrou com o cinema, a mesma coisa, que, tipo, o grande problema é que você estava fazendo, às vezes, os blockbusters lá fora, daqui a pouco aparecia material nas redes sociais, material de um filme que ainda está em produção, ainda não está fechado, e daqui a pouco tem material vazando nas redes. Eu acho que a confidencial... Teve que acontecer isso, porque as pessoas acham que É, pode gravar e postar tudo, e não pode. exatamente. Então, Antigamente não tinha esse acesso, né? pois é. Tanto que uma vez um produtor de cinema me chamou e falou assim: Cara, como é que eu evito meu filme ser pirata, ser vazado antes do filme estar pronto? Eu falei: Bom, tem N maneiras, só que nenhuma delas os produtores no Brasil gostam de fazer, que é você segmentar teu projeto em várias produtoras. Você só junta no finalzinho. É uma das maneiras Hum, que você tem que fazer, mas dá trabalho. que cada partezinha num lugar? Caraca, Pois que é. loucura, Tem, hein? tem jeitos de fazer, tipo assim, não é que não vá acontecer, mas tem jeito de você impedir que a coisa, pelo menos, adie esse vazamento, fique mais Entendi. perto do É, final. Mas tipo, uma semana antes, isso, ok, mas não exatamente. um O estrago mês. é menor, né? Pois é. Então tem maneiras, É mas o problema é que verdade. você esbarra numa. Aí a gente vai entrar numa outra polêmica aqui que. Mas, tipo, porque aí você entra na produção brasileira, que aí o produtor brasileiro quer tirar o filme da frente, que ele já quer fazer outro. Aí você começa aquela coisa do. Não, então entrega, não, faz só com essa galera lá que tá acostumada e pronto. E aí vai embora. Então, aí você esbarra em outra coisa. Mas uma coisa legal que a Miriam falou dessa coisa da voz das crianças, né? Dessa coisa da dificuldade quer dizer, que diretores que não gostavam, entre aspas, de gravar com criança em dublagem pela dificuldade, em audiovisual a gente pega um pouco isso. Eu aprendi lá atrás que o grande macete para a gente rodar com criança era normalmente você optar por gêmeos ou gêmeas, né? Porque normalmente Uhum. tipo, se um der ruim, tem o outro ali que substitui, teoricamente você segura, você não perde a gravação. Minha filha até dublou o Três é Demais, Full House. Uhum. Ela dublou, olha, pensei em dobrou. Ela dublou a Michelle, né, a personagem. E eram gêmeas Olsen, né? Ela era pequenininha também. Ela sentava na bancada para alcançar o microfone. E ela dublou as duas, né? Quer dizer, a gente nem diferenciava quando era uma, quando era outra. Muito legal mesmo. É um recurso bacana, né? Pois é, pois é. O Serginho não falou, Miriam, da vaca, que ele é apaixonado pela vaca, mas Ah, eu, cara, é na verdade, não, sensacional. não vou pedir para você fazer a voz dela, não. Quero só contar uma curiosidade, Sérgio Schmidt. Na verdade, acho que é legal deixar a Miriam.
contar. Você sabe que a Miriam estava com dificuldade de achar a voz da vaca, mas ela criou primeiro a risada da vaca e depois veio. Mas não é isso que eu quero saber, não. O que eu quero saber, o que eu quero que você conte para o Sérgio, que a mãe dela tinha muito medo quando os irmãos dela, lá o Gerson, o Márcio, dirigiam e ficavam fazendo zigue-zague com o carro, e ela fazia um som. É, E esse som originou. Ah, conta aí, Miriam. é. Não, quando eles faziam a curva, né? Davam uma curvinha. A minha mãe é medrosa até hoje, né? E ela sempre foi medrosa. Aí eu ficava quietinha, tá? Aí quando meu irmão foi fazer a curva, eu... Agora eu não consigo fazer direito, porque eu tô meio rouca, mas... É... Ai, caraca, não tô conseguindo. Vai Enfim, eu falar. cantava pneu, entendeu? Eu cantava pneu com a garganta. Aí a minha mãe, Gerson, não faz isso! O Então, Márcio também. Márcio, O não Márcio. faz, eu não gosto que faça isso, não sei o quê, dirige com cuidado. Aí eu, "Lurururu", né? E ela nunca percebeu que era eu, e não ele. E aí surgiu, você viu é praticamente a risada da Ah, vaca. Aí eu vou fazer só para puxar a risada, tá? Ai, irmãozão, você é tão legal. Ah, agora saiu. Saiu. Hum. Você sabia dessa história, Serginho? não. A culpa da. Você não sabia dessa história, Serginho? Você vê, e ele que é fã, hein? Ó, a culpa da vaca ter a risada que tem é do Gerson e do Márcio. Pois é. Exatamente, Pois é. exatamente. E É. aí me lembrou uma coisa, né? Você perguntou se eu ainda tenho voz irritante. Devo ter. Porque é o seguinte, eu tenho 8 anos de diferença para o Gerson e 5 para o Márcio. Então sou, né, a caçula, mas não sou mais chata. Eu era a caçula chata, agora eu sou a caçula legal. Mas assim, então eu com o mais velho eu não brigava, mas com o Márcio a gente brigava muito, né? Porque era mais ou menos próximo, né? E eu cheguei lá para tirar o reinado dele, de mais novo, aquelas coisas. Aí eu acho que eu tinha mesmo uma voz muito irritante, que eu era aguda, gritava e tal. E aí ele falava pra mim, fica quieta, você tem a voz muito irritante. E eu acreditei mesmo. Então, pô, fui dublar, cara. Como é que alguém com a voz irritante dubla? Não é? Né? Bom, primeiro que eu não acredito mesmo nessa coisa de voz bonita, tá? Não acredito, porque eu acho que não tem nada a ver, como eu falei, você não fica prestando atenção, você não exige que o ator de novela tenha uma voz maravilhosa. Então, tanto faz o ator ter voz bonita ou não. Mas irritante também é uma coisa desconfortável. Mas eu falei, bom, eu não tenho voz bonita. Então, eu acho que até inconscientemente, eu sabia que eu tinha que compensar. Que o meu foco não era voz bonita, tinha que ser alguma outra coisa, né? Ou interpretar, ou sincronizar bem. E eu acho que eu fui desenvolvendo por aí, tipo, sem me importar muito com a voz. Até eu acho que foi um bem que meu irmão me fez, né? Para eu não focar, porque eu sinto que muita gente foca na voz. Ah, eu queria muito dublar porque minha voz é linda. Ok, mas não é isso, Ah, né, que importa. E uma coisa que me ajudou muito, muito, eu agradeço muito, a Joraciara Diácono, né, ela é um escândalo, né? Ela fez o Casal 20, ela e o André ah, Filho, né, um escândalo, a voz, ela fazia tudo, pô, eu amava o trabalho dela e a gente ficou amiga também, assim, eu era mais novinha e tal, e um dia na bancada, a gente dublava junto, né? Eu tô dublando e ela falou assim pra mim, Mica, que ela me chama de Mica até hoje, Mica, uma oitava abaixo. Aí eu olhei pra ela e falei, caraca, foi tudo pra mim, sabe? Assim, aí eu falei,
Eu não preciso ter uma voz irritante. É uma oitava abaixo. Eu não preciso fazer a voz, né? Mas eu posso ter uma voz mais, menos irritante, né? E aí foi isso, assim, eu acho que essa conjugação do Marte com a Jura deu alguma coisa legal aí.